Vamos lá, pessoal. Então, nesses intercâmbios relacionados à filosofia esportiva, temos um quadro importante aqui, só fazer um feedback entre os autores que contiveram, né, recôndilos relacionados ao joelho, né? O joelho, o macaco joelho. Joelho que aí recôndilo. Tem o epicôndilo e tem o recôndilo. O epicôndilo lateral, o epicôndilo medial, onde tem a parte da patela, o líquido sinovial. Lembra que eu falei o líquido sinovial teórico? Então, quem sabe um pouco sobre a região patelar, sobre articulações, vai entender sobre o epicôndilo lateral, o epicôndilo medial, ali o processo cruzado anterior e o cruzado posterior. Sempre penso que quando fala de cruzado, o King Box está ligado ao próprio King Box. Vocês lembram de uma posição que eu fico? Pode ser capoeira, King Box, Muay Thai, Taekwondo. São várias modalidades, depois eu vou estar falando mais um pouco, mas eu estou fazendo o quê? Fazendo um destaque nessa semana sobre a filosofia do esporte. Aí vocês vão, eu faço o feedback de alguns filósofos, agora eu vou fazer, e nesse feedback entre esse joelho, que é a posição, um semi-agachamento, que é a base fundamental também para o esporte coletivo, que é uma anexão. Segundo vários autores, ok, pessoal? Quem estudou sobre o esporte, estudou sobre fisiologia humana, estudou sobre jogos tradicionais, é lógico que eu que coloco uma exigência aqui, sempre eu cito alguns autores, que eu já tive o costume, o hábito de citar, mas nem preciso. A pessoa que estudou, ela vai entender. Só ler, ela vai entender você falando, né? Sobre a questão de que é algo sério, a brincadeira, o jogo é espontâneo e as regras também são inseridas ao esporte, como convém sobre comitês e federações. Ou seja, só saber sobre a Unesco, corrida para todos, como saber que o esporte, que é esporte ainda. Até hoje, na filosofia do esporte, perguntando o que é esporte. Tempos atrás, encontrei um senhor, o senhor já falava que é uma pessoa muito, um marco histórico na educação física, ali no anfiteatro da UVV. Ele fez uma palestra para nós ali, e eu acho que mandaram até eu parar de perguntar, eu falei, o que é esporte? O senhor não me explicou o que é esporte ainda. Aí eu voltei a replicar, o que é esporte, senhor? Sei que o senhor tem conceituado desde a época, acho que nem estava prestes ainda a nascer, já com o meu pé esquerdo, né? Esquerdo já é errado, já sei canhoto, e ainda para a própria educação física, e até hoje estou falando dela, olha, faz uns 20 anos já, pessoal. Ok? Então a filosofia esportiva é para quem gosta mesmo para as pedradas. Não importa com as suas credenciais. Ok? Então, Heracleto, Parmídes, Sócrates, Platão. Eu vou colocar assim questões não de fileira, lógico que tem que começar com Sócrates sempre. O pessoal fala Sócrates, Hipócrates, ok? Platão, Aristóteles, Epígoro, Lucrécio, Epiteto, Marco Aurélio, Sexto Empírico, Plotino e Agostinho, ok? Tomás de Aquino, aqui são questões importantes. Você sabe sobre o Agostinho também, que tem finalidade o Papa Leão XIV? Na camisa que eu estava jogando, o cara ali, o número 14. São coisas boas, porque tem alguns autores aqui, como eu citei um filósofo que depois vocês vão se identificar, que ele gosta muito de filosofar, que o próprio número é consequência filosófica, ok? É consequência matemática. É lógico que se alguém fala assim, ó, você tem o número 97, vamos lá, vamos conversar com o número 97. O que tu queres sobre a história da educação física em 1997? Vamos lá. João Batista Freire já falou para ti você estudar, ok? O senhor pode ter talento, dom, mas tem que estudar, ok? Estudar na cadeira, se assentar, levantar para sentar, ok? Isso maneiras metódicas, elementos biográficos. Tempos atrás eu conversei com um certo senhor que participava ali era filiado
ligado à academia, eu falava com ele, ó, conversa com essas pessoas muitas vezes que gostam de manejar esses dons de outra forma, para ler a Bíblia. Abre a Bíblia, eu falei com ele, lógico que eu não sou adepto da Bíblia, mas eu acredito em Jesus, ok? Então, Heraclito de Efésio, né, que eu falei também, vamos lá. Mas falar, sem querer, querendo, falei, vamos lá. Qual é os autores? Então, tudo flui, os elementos biográficos, um personagem em comum. Então, quando falamos do campo pré-socrático, preparação socrático, independente rebelde, de caráter melancólico, porque você fica já melancólico. Melancólico é uma pessoa muitas vezes que corre na melancolia. Aí tem aquelas questões frenéticas. O que é frenético? Então, qualquer frenético, ou tipo de pessoa que seja, você é sanguíneo, é frenético, você, ou seja, tem várias melancólicos, ou seja, o ser humano tem esses campos polares, nucleares. Tem momento que você está pouco melancólico, nervoso, chorão, meio, né? Ou seja, o ser humano, a sua identidade, muitas vezes, em conflitos teóricos, é muito perdida. A palavra frenética é o quê? Você, não vou falar a palavra, é você transcender um nível grande assim, que muitas vezes vem uma ira, vem um ódio, ou também você quer movimentar, quer fazer exercício, atividade. Eu usar a palavra frenético no campo filosófico esportivo. Ok? Então vamos lá. Então, trata-se das pessoas, né, que em questões do senso trágico, ou senso trágico com um senso trágico relacionado à própria filosofia do esporte, que vai haver campos contemporâneos de guerras, de conflitos teóricos e práticos médicos, essas classes ligado às abordagens metódicas. Contrapõe, é lógico, também algumas colocações como os gregos, a eugenia, e também, ou seja, assumir aquela raça pura. Né? Se uma criança nascesse com deficiência, eles matavam ali, ok? Falava que era maldição. E também tem algumas tribos na época não sei se eram os hindus, que faziam essas questões também. Mas os hindus, alguns estudiosos falam que faz 3 mil anos atrás, que já o esporte foi criado por eles. Tem alguns homens na área da filosofia do esporte, pesquisadores, que colocam campos eminentes. Ok? Então, os persas. Então, as quedas que ocorreram, como eu falei, da Ásia Menor, Mileto e Éfeso, ou seja, entre deuses e deusas, né? A Olímpia, ou seja, Diana, atribui a guerras, né? Compreender o mundo e a visão de mundo, ok? A filosofia do esporte, ela vincula o pensamento de uma escola ligado ao presente, o passado e futuro. Essa mesa que ela fica girando ao nosso redor, como um meio circulatório, como lampião, de lampião, você só deixou só o peão e a palavra lazer. Lazer, coloca o que? Qual os termos que podemos colocar? Lazer, lapso. Você olha algum dicionário sociológico, um dicionário também gramatical, o olho gramatical, é holístico ou olho? Holístico, olho. Embora o holístico e o olho tem tudo a ver. Se você vai olhar uma pessoa com o corpo todo, você fala, pessoa simpática, bonita. Então, o olho holístico, ótico, no olhar ótico. As pessoas gostam de falar coisas difíceis na filosofia do esporte. Olhar manual ótico manual. Então, são maneiras que associam a palavra o. A palavra o, no inglês, em qualquer campo idiomático, relaciona também a filosofia do esporte, dá para você entender. Por exemplo, esporte, só o você pode ver que tipo de suplemento, qualquer tipo de espécie que relaciona a palavra ou seja, depois de dar analisada, a quer dizer o quê? Salmo 145, ok? Esportes, plurais, ok? Então, a filosofia do esporte tem os seus mistérios, ok? Na linguagem e sociabilidade. Só alegria, leu